Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos para a lição de número 10, classes adultos, lição para o dia 9 de março de 2025, com o título O pecado corrompeu a natureza humana. Texto áureo Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática nos diz que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e também deixe aí o seu comentário, tá bom? Muito obrigado. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 3, versículos 1, 6 e 7, Romanos capítulo 5, 12 a 14. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então ambos foram abertos os olhos, e vou repetir aqui. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, queridos professores e alunos, a realidade do pecado é o tema da lição desta semana, e o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a sua santidade e perfeição, distorceu a palavra de Deus, caiu em pecado, e esse pecado atingiu toda a raça humana. Então, foi corrompido pelo pecado, de sorte que precisou Jesus Cristo vir morrer em nosso lugar para que possamos agora ser libertos e salvos. De fato, nós fomos salvos por Cristo, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo o que crê em Cristo Jesus e se converter terá a vida eterna. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. A Bíblia ensina fortemente acerca do pecado, da transgressão, da desobediência. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, e para que não comesse, porque no dia em que dela comesse, certamente morreria. Veio a serpente, enganou aquele casal, dizendo que Deus estava escondendo algo, por isso não queria que eles comessem daquele fruto. Então eles tiveram usurpação de querer ser igual a Deus, porque a serpente, enganando, disse que se eles comessem seriam igual a Deus ou até maiores que Deus. Então o que acontece é que eles foram enganados e caíram em pecado. A consequência da queda foi catastrófica. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado passou de Adão para todos os seres humanos, mas afirma a sua realidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, 12. A Bíblia diz claramente: a morte passou a todos os homens. E pronto. Então a raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra como a verdade absoluta. Através de Cristo Jesus, o homem pode ser liberto, transformado. Então, a heresia que nega o advento do pecado, primeiro é o pelagianismo. É uma heresia antiga na história da igreja,
no tocante à pecaminosidade do gênero humano, e o nome vem de Pelágio, monte erudito britânico, que viveu de 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409 e foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Então observe aí que há heresia com relação ao advento do pecado. A princípio, essa doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada como o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. Então observamos que há uma gama de ensinamentos contra as verdades divinas. Isso é um inimigo de nossas almas, lutando contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus, para que o ser humano erre, para que o ser humano não acerte o caminho. A Bíblia diz que a morte de Jesus foi em favor de todos os pecadores. Por isso nós devemos observar o que diz a Bíblia a respeito da morte vicária de Cristo. Ele morreu para nos redimir dos pecados. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantas vezes Jesus disse para aquelas pessoas ali, vai, a tua fé te salvou. O perigo de heresias hoje para a vida do crente, para a vida da igreja, falando dos pelagianistas, essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden e pregam a reencarnação. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado e no mormonismo a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa, segundo eles, é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar e evangelizar. Há um perigo muito grande quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja e terminam atraídas facilmente por esses ensinos diferentes que às vezes parecem corretos. A Bíblia diz: examinai tudo e retende o bem. O problema é o analfabetismo bíblico, que é o drama do século que tem levado muitas pessoas ao erro doutrinário. Aqui a lição está dizendo assim: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus investiu muito na humanidade. Através de Cristo Jesus, Deus quer resgatar e investiu através do plano salvífico. Deus não abandonou a humanidade. Deus sempre esteve em busca da reconciliação do homem. Em seu amor e misericórdia, Paulo falou sobre isso em Efésios 2 e 5. Nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Então, rememorando aqui o assunto, quem é o autor do pecado? A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, chamado em Apocalipse da antiga serpente. Qual a passagem bíblica mais contundente que mostra que herdamos a transgressão de Adão? Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entendeu? Então, chegamos ao final de mais uma pré-aula. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima. Deus em Cristo abençoe. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença, transmitindo, Senhor, visões acerca da doutrina e do ensinamento bíblico através da EBD, Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.